Bom, pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar agora um pouco sobre os governos americanos e vou começar, na verdade, não vou falar de todos os governos americanos da Guerra Fria, a gente vai começar falando do governo do Nixon, né? Então, o que é importante você saber sobre o governo do Nixon para provas? O Nixon ele é responsável por um tipo de governo interno, um tipo de política interna chamada de New Federalism, o novo federalismo, que na prática é dar mais autonomia de volta para os estados. Por que de volta? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, até um pouco antes disso, durante a recuperação da crise de 29, o presidente Franklin Roosevelt ele fez um estado mais forte, um estado maior do que os americanos estão acostumados. Então ele concentrou mais poderes no estado, no governo federal. E o normal dos americanos é um federalismo com mais autonomia para os estados. E, então é isso que o Nixon vai fazer. Então, depois desse movimento que começou com o Roosevelt de deixar o Estado central mais forte, o governo federal mais forte, agora ele vai devolver o poder, devolver a autonomia para os estados. Então, no âmbito externo, essa é um dos grandes pontos que a gente precisa saber sobre o governo Nixon. Outro ponto importante sobre o governo Nixon é lembrar que no âmbito da Guerra Fria, a gente está falando da detente. O que é detente? É aquele momento de distensão da Guerra Fria. Então é um momento em que agora lembra da coexistência pacífica do Khrushchev, quer dizer, vamos existir e tal, juntos, só que na coexistência pacífica houve as grandes crises, como a crise dos mísseis de Cuba, a crise de Berlim. A detente é tentar dar uma distensão nisso, fazer conversas como, por exemplo, o SALT 1, que é uma conversa para diminuir o número de armas nucleares, a Operação Apollo-Soyuz, até coloquei aí no slide o símbolo da operação, que são as duas estações, a americana e a soviética, que vão se acoplar no espaço. Então, é um movimento de cooperação também no espaço. Então, isso é detente, esse é um ponto muito importante para a gente entender do governo Nixon também. Por que ele está fazendo isso? O Nixon é responsável por trazer para a guerra, para a Casa Branca, por meio de um dos grandes assessores dele, que é o Henry Kissinger, a política da Realpolitik, ou a política real. O que é a Realpolitik? A Realpolitik é a ideologia importa menos do que os nossos resultados práticos. Então, nós queremos coisas práticas. Então, por exemplo, quando a China comunista, apesar de ser comunista, o governo Nixon vai fazer uma aproximação com a China. Vai fazer uma aproximação com a China porque, dentro do jogo de forças da Guerra Fria, era importante para eles. Então, Nixon vai visitar a China, inclusive. Então, isso é realpolitik. Ah, mas a China é comunista. A ideologia importa menos do que os resultados práticos da minha política externa, né? Então, isso tem tudo a ver também com a ideia da distensão de algumas cooperações com a União Soviética, porque o importante era o resultado prático da política externa do governo americano. Outro ponto muito importante é lembrar que durante o governo Nixon, a Guerra do Vietnã vai continuar, né? A Guerra do Vietnã vai atingir um dos seus pontos altos, muita manifestação contra a Guerra do Vietnã. Então ele continua com essa guerra que tinha começado lá atrás, já no governo Kennedy, já tinha começado a mandar os primeiros técnicos, né? Aumentou muito com o Johnson e continua com o Nixon. Internamente, o Nixon é muito conhecido pelo caso Watergate. O que é o caso Watergate? Watergate é um complexo, esse que vocês estão vendo aí no slide, e nesse complexo tinha a sede do Partido Democrata. Tá? Quando o Nixon estava concorrendo à reeleição, 72, no ano da reeleição, cinco pessoas invadiram a sede do Partido Democrata para colocar microfones para escuta e para tirar fotografia de informações sigilosas. E esses caras foram pegos. E aí começa toda uma investigação e fica muito claro que eles têm alguma ligação com o governo Nixon. Mesmo assim, o Nixon consegue se reeleger, mas durante o próximo ano inteiro, os jornais começam a apertar muito essa investigação, a procurar saber
quão envolvido o Nixon estava com esse caso, que era um caso escandaloso, e aí cada vez mais as pessoas estão chegando mais perto do presidente. Ficou muito famosa a participação de uma fonte anônima que se autodeclarava Garganta Profunda, esse era o nome da fonte, e que depois, anos depois, já nos anos 80, que se descobriu que, na verdade, era o Mark Felt, que era o segundo do FBI. Então, esse cara que estava vazando as informações para a imprensa, e isso acabou respingando no Nixon. Então, foi um caso de corrupção muito grande que ia levar o Nixon ao impeachment, e aí ele renuncia antes que isso aconteça. E o vice-presidente, então, que é o Gerald Ford, vai assumir. O Gerald Ford assume num contexto de crise econômica muito grande, porque, enfim, o caso do Nixon desestabilizou muito os Estados Unidos. Ele perdoa o Nixon, porque o Nixon ia para a cadeia, né? Ele tinha cometido uma série de crimes, não só ele tinha ordenado a espionagem, como depois, para que essa espionagem não fosse descoberta, ele foi cometendo uma série de crimes, enfim. Então ele faz o perdão ao Nixon. O Ford é responsável pelos acordos de Helsinki, que também são acordos de distensão da Guerra Fria. Quase todos os países da Europa assinam, Canadá e Estados Unidos. Quem não assina na Europa é Andorra, e, enfim, países não muito significativos dentro da geopolítica da Guerra Fria. Então, são acordos de extensão da Guerra Fria. E com o Nixon a gente tem finalmente o fim da Guerra do Vietnã. Tem essa imagem que está aí no slide, que é muito conhecida, do helicóptero no topo ali da embaixada americana em Saigon, e a galera, né, subindo nas escadas freneticamente, querendo voltar e acabar com o negócio lá. Bom, quando o Ford sai, assume agora um democrata, que é o Jimmy Carter. O Jimmy Carter vai ter um governo marcado por uma série de questões internas e externas. A primeira é que ele está procurando por energias renováveis. Isso tem a ver com um acidente nuclear na 3 Mile Island. É o primeiro grande acidente de uma série, né? Tem esse acidente, depois tem Chernobyl, e mais recentemente a gente teve Fukushima no Japão. Então, 3 Mile Island já foi um acidente nuclear com vazamento que levou o Carter a pensar em outras formas de energia, energias mais limpas e renováveis. Durante seu governo, a inflação aumentou e não houve crescimento econômico. Então, houve uma estagnação, na verdade. Então, estagflação. Então, economicamente, o governo Carter foi desastroso. Mas, do ponto de vista da política externa, houve alguns ganhos para quem pensa em termos de direitos humanos, por exemplo, né? Ele vai mediar os acordos, um dos acordos de Camp David entre Israel e Egito, vai fazer um tratado com o Panamá para revogar aquele tratado de 1903, que dava aos Estados Unidos praticamente o direito, né, sobre o Canal do Panamá. Então ele assina um outro tratado agora, e se comprometendo a devolver o Canal do Panamá para os panamenhos em 1999, o que foi feito. SALT II, que é mais um programa de eliminação de armas estratégicas. Esse SALT II, no caso, o acordo foi fechado, mas depois não foi ratificado pelo Congresso americano, porque teve a invasão do Afeganistão pelos soviéticos. Então, como represália, o Congresso americano não ratificou o acordo que foi feito, mas o acordo foi feito e foi assinado. Tá? E a invasão do Afeganistão também ela é muito importante, porque vai ser uma espécie de Vietnã dos soviéticos. Eles invadem para tentar dar um suporte para o governo comunista no Afeganistão, e aí então eles vão ter a resistência, né, dos mujahideen, de vários combatentes de todo o mundo islâmico. Entre eles, vocês sabem, o Osama Bin Laden vai sair lá da Arábia Saudita, de uma família muito rica, e vai para o Afeganistão para lutar contra os soviéticos. E, uma ironia do destino, ele vai ser treinado pela CIA, vai ser armado pela CIA para poder barrar o avanço soviético, e a gente sabe que alguns anos depois ele vai acabar sendo responsável pelo maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Então, mas nesse momento o Bin Laden é um aliado dos americanos,
com o dinheiro da CIA, com o armamento da CIA, com o treinamento da CIA, para barrar o avanço dos afegãos. Outro ponto que vai acontecer durante o governo Carter, que vai ser problemático para ele, vai ser a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana tira o Shah, né, Shah Reza Pahlavi, que era um governo aliado dos americanos. O Ayatollah Khomeini toma o poder. O Shah Reza Pahlavi, em determinado momento, vai para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde, e os iranianos querem, né, que ele volte para o Irã e tal, e acontece a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, e isso é terrível para os americanos. É uma invasão que dura um ano, né? E documentos secretos são queimados, são triturados, e depois os iranianos colam esses documentos secretos de volta, então começa a ter uma série de informações sobre os Estados Unidos, e essa invasão, esse tomar da embaixada americana vai ser responsável por uma grande crise interna, né, crise dos reféns, que corrói qualquer chance que o Carter teria de ser reeleito. Então ele vai concorrer à reeleição, mas ele não vai conseguir ser reeleito. No lugar dele vai ser eleito o presidente Ronald Reagan, do Partido Republicano. Mas antes de falar do Reagan, a gente vai falar agora um pouco também dos presidentes, dos líderes, né, soviéticos.